Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar um pouco sobre a NR18, os tópicos relacionados à carpintaria, armação e estrutura de concreto. Então, lá no item 1873, carpintaria e armação, começa falando o seguinte: as áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço devem, aí bora lá, primeiro, ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. Até aí tudo bem, né? Porque eu não vou deixar um local lá que eu possa escorregar e que tenha interferência ou alguma coisa assim. Depois, possui cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e quedas de materiais. Esse é um item que nem sempre tem. Então, é comum a gente ver ferreiro ou o próprio carpinteiro fazendo serviço no sol, tá? Principalmente ferreiro. Então, ele está dizendo que eu deveria ter algum tipo de cobertura para proteger esses trabalhadores. Chuva, sol e tudo mais. Letra C. Possui lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes de projeção de partículas. Então, eu teria que ter uma lâmpada que tem uma espécie de armadura assim por fora. Porque pode bater uma tábua, pode vir um ferro lá, um pedaço por bateu na lâmpada, quebrou. Então, eu deveria ter esse tipo de proteção. E letra D. Coletados e removidos diariamente os resíduos da atividade. Em relação à parte de ferragem, pontinho de ferro e tudo mais, pode furar um pé, cortar alguma coisa assim. E no caso de serragem da madeira, é a maior probabilidade de incêndio, né? Porque é uma madeira ali encerrada, tudo bonitinho lá, pegou uma faísca, é fogo para tudo quanto é lado. Não vai esquecer de colocar o extintor lá perto da carpintaria. Aí no item 18732, o que ele fala? A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Então você já viu aqueles ferros, né? Grandes vergalhões de aço, e aí o cara vai fazer a movimentação. Quando ele faz essa movimentação, ele pode acertar alguma pessoa. Então ele está dizendo para deixar isolada essa área. Só o pessoal que está trabalhando diretamente é que vai transitar por ali. 18733. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamento de guindar devem ser amarrados de modo a evitar escorregamento. Isso aqui é outra bronca comum também. Então tem lá algum equipamento que vai transportar, né? Aí está pendurado lá a ferragem. Só que na hora que faz esse transporte da ferragem, nem sempre isso está bem amarrado, acaba escorregando. Tá? Então isso tem que ser bem pensado para não ter acidente. As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento. Então, primeira coisa, o que é a diferença de viga para pilar? Então, pilar é o que está na vertical, viga está na horizontal. Tá? Então, bora entender mesmo, né? Viga, pilar. Ele está dizendo que essa estrutura da viga e pilar, ela precisa estar escorada para evitar tombamento e desmoronamento. Porque o que acontece? A gente vai fazer a forma, tá? A caixaria, e vai colocar a ferragem dentro. Só que não tem nada ainda, não tem concreto. E aí, quando você coloca a ferragem, tem que ter um apoio ali. E na hora que eu coloco a forma, se essa forma não foi bem calculada, nós pode tomar junto. Percebe que eu tenho uma estrutura de ferro ali dentro. Então, eu tenho que ter todo o escoramento para que ela fique resistente, jogo o concreto, endurece, aí depois dá para ficar sem problema nenhum. Porque pode ter queda de material e tudo mais e acontecer acidente. É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações para a circulação de trabalhadores. Eu acho que vocês sabem que eu sou engenheiro civil. Atualmente eu não trabalho mais nessa área, mas trabalhei muito tempo. Pelo menos muito tempo não, uns 6, 7 anos eu trabalhei no início da carreira. Lá no final da década de 90. E eu lembro que eu caí dezenas de vezes em ferragem. Porque a ferragem, imagina a laje, tá? Uma laje de concreto. Eu tenho a ferragem que fica embaixo e eu tenho a ferragem que fica em cima, que a gente chama de negativa, que fica tipo uma trave de goleiro. Tá? Então a gente coloca assim e ela aí coloca alguma coisa para ficar suportando ela assim nessa altura. E aí ela tem uma separação entre uma trave de goleiro e outra, digamos baixinha, de 15, 10 centímetros e tudo mais. Então, quando você vai pisando, às vezes você acaba tropeçando. Então, o que ele está falando aí? Para colocar um pranchão por cima, para você andar e não ter essa possibilidade de tropeçar. Tá?
O que mais? As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores devem ser protegidas. Isso até existe, que você compra já industrializado. Você vai lá na loja de materiais de construção, tem um vergalhão aqui. Você pega uma cabeça lá de plástico, coloca aqui e aí não tem problema. Ela é boleada, né? Aí vai bater se você cair em cima dela, mas não vai pelo menos perfurar. Ah, lá na empresa não vão comprar isso, professor. É complicado lá o investimento. Então você pode fazer algumas caixarias. Lembra que vai ficar um resto de caixa lá de madeira, umas tabuazinhas? Faz uma caixinha, encaixa na ponta lá das ferragens. Principalmente na fundação, isso é um problema. Que eu cavei um buraco, né, fiz a fundação e tem lá a espera da ferragem para depois concretar e continuar a estrutura. Só que se alguém cair nesse buraco, tem a ferragem ali que o cara vai cravar. Então, pelo menos ter uma caixinha ali em cima, não vai ser o ideal, mas pelo menos vai evitar que crave no trabalhador. Vai bater, mas não vai perfurar. Tá? O que mais? Aí, isso é o que ele fala da parte de carpintaria e ferragem. Em relação à parte de estrutura de concreto, que é o item 1874, o projeto das formas e dos escoramentos, indicando a sequência de retirada das escoras, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. Isso aqui é importante. Tá? Então, lembra lá, tem o pilar e tem a viga. E eu vou ter que fazer a forma, a caixaria, para jogar o concreto. Só que isso aí é uma estrutura. Eu preciso que um engenheiro, ou seja, um profissional habilitado, um engenheiro calcule, será que se eu colocar essa madeira aqui, esse escoramento vai aguentar na hora que eu jogar o concreto? Então, isso que ele está falando. Essa estrutura toda de forma tem que ser calculada. Não é só chegar lá, pregar e vai aguentar. Já tenho experiência. Não é assim, não. 18742. Na montagem das formas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área do entorno da atividade, além de serem previstas medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças. Então, você vai fazer a forma, né? Depois você vai ter que desformar. Depois que concretou, vai tirar a forma. Na hora que desformar, eu tenho que saber, como é que eu tiro isso aqui para não acertar o trabalhador? Eu tenho uma área livre para isso. É comum, às vezes, em algumas empresas em obras menores, não reaproveitar essa forma. Né? Em obras maiores, vai ser aproveitado. Que o cara faz vários prédios, várias residências, ele vai aproveitando. Mas a obra menor, que é só uma casa, aí o cara faz de qualquer jeito. Em obras maiores, o que ele vai fazer? Ele vai passar uma espécie de esmoldante. Já fez bolo? Eu também não fiz, mas bora lá. Você não passa aquela manteiga na forma, para untar a forma, para o bolo sair mais fácil? É a mesma coisa. Então passa esse desmoldante na forma e quando retirar não sai com tanta dificuldade. Tá? Só que isso tem um custo. E a empresa pequena, coisa e tal, às vezes acaba não querendo utilizar esse desmoldante. Não é que vai sair tão rápido, mas sai muito mais fácil do que você ter que tirar na porrada lá, na picareta. Não, o pessoal tira no pé de cabra. Vai lá, pega o pé de cabra para retirar. Continuando a nossa história. 18743. A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observada as seguintes medidas. Vocês lembram quem é o trabalhador capacitado, né? Capacitado é aquele que foi treinado por um trabalhador habilitado, tá? Então, alguém habilitado treinou uma pessoa capacitada. Por exemplo, um engenheiro é habilitado, ele treina, e aí o trabalhador que recebeu esse treinamento, ele é capacitado. Então é isso que ele está dizendo, que tem que ser um trabalhador capacitado para essa operação de concretagem, para acompanhar. E o que tem que considerar? Letra A. Inspecionar os equipamentos e o sistema de alimentação de energia antes e durante a execução do serviço. Então, para pensar numa concretagem menor, eu vou ter lá uma betoneira, vou jogar o concreto e às vezes a gente vai usar um vibrador de concreto. É um negócio que fica para justamente esse concreto adensar, para não ficar cheio de ar dentro dele. Então ele faz isso. É muito comum betoneira dar choque e esse vibrador de concreto dar choque porque não está feito com a instalação corretamente. Tá? Então a fiação é uma fiação protegida. Então tem que inspecionar. Está tudo ok em relação à parte de alimentação de energia antes e durante a execução do serviço de concretagem? Essa é a letra A. Letra B. Inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução do serviço. Pode ser que eu esteja utilizando, imagina que eu estou usando aquelas lanças de concreto.
sei se vocês já viram. Tem lá uma betoneira que vem num caminhão, tá? Grandão. Aí você vai jogar num suporte, assim, num material que vai receber esse concreto, e uma lança de concreto, uma espécie de mangueira, vai jogar esse concreto onde você quer, onde você quiser. Né? Então ele está dizendo para inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto. Inspecionar o escoramento e a resistência da forma antes e durante a execução do serviço. Lembra que essas formas foram projetadas, teve um projeto, um profissional habilitado. Só que na hora que você joga concreto, está pesando ali. E talvez o escoramento não tenha sido ficado perfeito ali naquela parte. Então você tem que dar uma olhada, coisa e tal. Será que está cedendo? Já aconteceu em obra, quando eu trabalhava como engenheiro civil, de ceder. Né? Não teve nenhum acidente, mas poderia acontecer um acidente. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque quando joga um concreto, vai acabar acumulando só no canto. Eu tenho que distribuir logo isso. Porque aquela forma, ela está considerando uma determinada espessura de concreto. Se você joga muito concreto só no ponto, ela vai forçar, né, e vai acabar abrindo. Tem que você tomar cuidado em relação a isso. Isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido acesso somente à equipe responsável. Concretagem, quem já participou de concretagem, sabe que é um alvoroço aquele negócio ali. Então, eu deveria deixar só as pessoas relacionadas à questão da concretagem. Não posso ter um monte de gente ali. Pode acontecer acidente, tá? E letra E, dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam seu descarregamento acidental. Então, vai ter aquelas caçambonas que eu falei, né? Elas devem ter algum sistema para evitar que isso caia só de uma porrada sem que o operador queira. Estamos acabando. 18744, é o penúltimo item. Durante as operações de proteção e desproteção, já vou explicar o que é isso, dos tirantes, a área no entorno da atividade deve ser isolada e sinalizada, sendo proibida a permanência de trabalhadores atrás ou sobre os dispositivos de proteção em outro local que ofereça risco. Então vamos lá. Eu tenho lá uma barra de ferro. Imagina que isso aqui, eu vou pegar aqui uma fiação do carregador. Pensei nisso agora, tá aqui. Uma barra de ferro. Quando essa barra de ferro eu coloco lá na viga, na laje, a tendência da viga da laje é fazer uma barriguinha, né? Mas eu tenho dois pilares e a viga aqui no meio. A tendência é isso ceder. Tá pesando, é ceder. E se o vão é muito grande, a distância entre os pilares é muito grande, a maior probabilidade de ceder. Então, o que o engenheiro pensou? Pô, o ferro está aqui, ele está cedendo um pouquinho. Mas se eu esticar ele, a proteção é justamente isso. Se eu deixar, amarrei desse lado e puxo do outro, percebe que vai ter menor probabilidade dele ceder, dele fazer essa barriga. Só que eu estou tracionando. Como eu estou tracionando, se alguém estiver trabalhando aqui, é tipo um macaco hidráulico puxando, né? Se alguém estiver trabalhando aqui atrás ou sobre, e esse ferro por algum motivo arrebentar, esse cara já era. Então, ele está dizendo para tomar cuidado em relação à questão de proteção, de operação de proteção e desproteção. E o último item, 18745, fala que quando o local de lançamento do concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou da bomba de concreto, já vou explicar, deve ser utilizado um sistema de sinalização sonora ou visual e, quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e fim do lançamento. Então, imagina que tem um edifício, o cara que está com a lança de concreto, ele está aqui embaixo. E ele está lançando concreto lá para o terceiro, quarto andar. Ele não está visualizando exatamente onde ele está lançando. Tem que ter algum tipo de comunicação. Hoje, como todo mundo tem celular, é mais fácil. Mas pode ser um walkie-talkie ou sinais, ó, faz assim, 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 para indicar aonde o cara tem que jogar o concreto. Percebe que essa parte aqui é bem técnica, digamos assim, e eu vou tentar comentar mais em R18, porque eu sei que às vezes quem não é da área acaba não entendendo 100%. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. Eu procurei aqui livro de construção civil, eu só tenho esse. Na verdade, eu tenho um ou outro, um já desatualizado, de PCMAT, mas eu tenho pouquíssimos livros relacionados à segurança da construção civil. E um dos que eu tenho é esse aqui, ó, Segurança Trabalho na Construção Civil, da editora Pini, os autores Hugo Cefrião Peinado e Lucy Mercedes de Mori. Então, são vários artigos de vários autores, eles organizaram sobre construção civil, tá? É um bom livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários.
ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.